Fala VIPcast! A gente tá aqui, tudo para quem precisa ser VIP é aqui nesse nosso podcast. E hoje, no nosso episódio de número 03, a gente vai falar hoje vivendo a produtividade. Você se sente produtivo, meu amor? Você se acha produtivo? Você pensa assim, cara, eu tenho uma... Porque assim, ó, tem uma diferença de ocupado e produtivo. Mas eu não vou falar disso não, porque isso é spoiler. Então, bora lá. Sidney, tudo bem, meu amigo? Opa, com certeza, Priscília Queiroz. Aliás, eu pensava que eu era produtivo, de verdade, com o método Agir para Vencer, porque eu fiz uma fusão do seu método com a da nossa convidada e eu vi que, eu vou ter que aprimorar muito, eu vou ter essa aula hoje aqui, nesse podcast sensacional. Muito legal ter você aqui, você já pode se conectar com a gente. E hoje, se você está ali procrastinando, acabou, finalizou. Você vai realmente realizar os seus objetivos, os seus sonhos, porque a nossa convidada, além de linda, meu Deus do céu! Pô, parece uma estrela de novela. O VIPcast tá cada vez melhor. Meu Deus do céu, por isso que eu venho. Já tinha você aqui, veio a Ju, mas olha que audiência. E, então, salve, salve, pode anunciá-la. Antes então, bora pra nossa vinheta. E aí eu vou começar que nem o Bial. Sabe aquele Bial que faz assim, salve, salve! Mas nesse caso é salve, salve, Aline, salve! Já fiz o spot porque ela cantou a letra, filha, aqui é rápido, então já fui rapidinho. Gratidão, Pri, gratidão, Sidney, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse VIPcast. Ó, tô me sentindo já super VIP. E eu quero saber, em tudo que você precisa para ser VIP, você vai me contar? Ah, mas olha, tudo que você precisa para ser VIP é porque você já tá aqui, meu amor. Então você já é VIP, a audiência é VIP, todo mundo aqui é VIP, que é isso que a gente quer, né? Que todas as pessoas se sintam únicas. Bem aqui. E bem. E aliás, só empreendedor bom está vindo aqui. Uhum. E aliás, posso começar a fazer a primeira pergunta? Claro, meu amor, você tá aqui, bendita és tu entre as mulheres. Ah, então, graças a Deus. Aline, olha, está do lado de uma estrela da literatura com best-seller. Nos dias atuais é algo sensacional. Explica pra nós, essa aí na hora que você sentou ali, que aqui no nosso estúdio, aliás, um estúdio maravilhoso, tá bom? Tem uma máquina de escrever. Aposto que você usou um computador para ser mais produtivo, para escrever seu livro. Conta pra nós como você teve essa inspiração. Na verdade, assim, se há 7 anos atrás me dissessem que eu seria escritora, eu já ia cair na gargalhada. Que eu seria, então, uma autora best-seller, enfim, jamais imaginei. Foi, na verdade, quando eu conheci o Êxito, conheci o grupo onde eu conheci a Priscila também, e o Janguia Diniz me fez a seguinte pergunta. Falou, Aline, quantos e-books você já escreveu? Eu falei assim, uns 30, 40. Ele falou, por que você escreveu tantos e-books? Eu disse, porque eu comecei escrevendo artigos de opinião para revistas, para portais, para TV. Transformei esses artigos de opinião em e-book. E quando eu conversei com ele há 3 anos atrás, eu tinha cerca de 30 e-books já publicados. Ele falou, e quantos livros? Eu falei, mas eu não tenho. Cri, 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 cri. Eu falei, mas eu não tenho livro. Ele, por que não tem, mulher? Olha a sua trajetória, olha só tudo que você já passou, seus resultados. Demorou. E eu vou ser o prefaciador. Eu falei, então pronto. E aí, meta dada, meta executada, né? Comecei a escrever em meio à pandemia. Eu, assim, um pouco antes da pandemia, eu sempre gostei de escrever meus artigos e tudo mais em deslocamento. Avião, carro, nananã, sempre ali digitando no meu bloco de anotações. Ou tablet, iPad ou celular mesmo, bem prática. Eu gosto de escrever, de rabiscar, mas quando eu decidi e eu fechei com a editora Gente, aí eu falei, bom, aí tem aquela série de pré-requisitos, eu falei, eu não vou ter retrabalho. Aí comecei fazendo em bloco de anotação, passei para Word e fui estruturando. Aí fiz uma entrevista em 2 ou 3 editoras e escolhi a editora Gente porque eles me convenceram com uma única frase. Nós não somos editores, nós não lançamos autores, nós lançamos best-sellers. Eu falei, então tá bom, então eu quero ser isso também. Não, e gostei. E ela não é só uma best-seller, é uma estrela total, né, Pri? Como você. Então fica à vontade aí agora. Eu quis fazer a primeira pergunta, porque você sempre começa.
Só que eu tava curioso. Danadinho! Eu Danadinho! tava curioso, porque não adianta ter 13 livros escritos Não é? e do lado de um best-seller. Não. Pô, me sinto do lado da maior estrela do mundo. Eu vou dizer, porque assim, a Aline, além de ser uma mulher, uma empreendedora incrível, com escritora e uma mentora de mão cheia, ela também tem uma história de vida muito bacana. E o que a gente está querendo trazer também aqui no VIPcast, Aline, é que você possa também dividir um pouco dessa tua história. E eu conheço parte da tua história, eu li o seu livro. Então eu queria que você falasse um pouco para a audiência hoje, para os nossos VIPcasters, o que é, né? O que foi que aconteceu, essa virada na sua vida, que hoje você é mentora, você está num outro nível, contribuindo hoje com a vida de outras pessoas. Fala um pouco de como foi isso para você logo no início. Não foi tudo sempre best-seller, né, amor? Não. Não foi tudo best-seller, né? Aliás, até agora não caiu a ficha de muita coisa. Eu ainda tô vivendo no meu mundinho de batalha, que é melhor, entendeu? Porque não é confortável, entende? Uhum. Eu ainda entendo que eu sou aquela Aline batalhadora, realizadora, não quero parar de sonhar. Eu tive alguns grandes momentos de estalos, assim, na minha vida. Não foi um só, não. Eu tive o maior, né, que eu chamo de chamado, porque eu entendi como um chamado, que foi no dia do nascimento do meu filho. 13 de fevereiro de 2014. No entanto, depois desse chamado, eu também tive inúmeros momentos de virada de chave. Então, assim, não foi do dia para a noite que eu me reencontrei na carreira e muito menos que eu lapidei meus talentos e me tornei mentor e me tornei best-seller. Não. Pelo menos uns 3 anos. E eu venho me lapidando há 7, diariamente. 1 livro por semana, 4 livros por mês, isso é o mínimo, sem tirar de nada da minha qualidade de vida pessoal, do meu convívio com meu filho, com minha família, com meu marido, nada. Então é uma coisa constante que eu venho trabalhando em mim e foi uma conquista. A primeira, assim, que na verdade eu comecei muito cedo a trabalhar, a empreender, sem antes saber o que era empreendedorismo, devido ao fato de não aceitar não como resposta. Eu sempre fui argumentativa, por isso eu fiz faculdade de Direito. Um juiz de Direito pediu para que eu fizesse. Ele indicou, ele falou, Aline, você tem que fazer. Vai lá, minha filha, pelo amor de Deus. Para Tem de que fazer. argumentar. Não exerci, foi um sonho da minha mãe, do meu pai, realizei, depois vim para comunicação, né? Vim para o marketing antes, que foi a pós-graduação, meu mestrado em comunicação, e aí depois me realizei. No entanto, antes, o que a minha mãe e o meu padrasto, que meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, fui criada pelo meu padrasto, que faleceu quando eu tinha 17, e aí depois eu reestruturei o meu contato com meu pai. E a primeira vez que eu tive a primeira imagem, a primeira memória afetiva que eu tenho da minha família toda junto, minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos, foi com quase 30 anos. Caramba. Que quando eu consegui proporcionar isso, antes eu tinha com meu padrasto e eu não tinha esse contato com meu pai, só resgatei com meu pai, depois o meu padrasto. Então, assim, era uma vida que eu tinha que correr atrás do que eu queria. E eu não aceitava não como resposta, então eu sempre argumentava. Por quê? Não, porque não tem como pagar. Então, minha mãe e meu padrasto combinaram o seguinte, você vai ter o melhor estudo, os melhores estudos e o que a gente puder te proporcionar. Só. E aí eu tava dentro do Colégio Bandeirantes, dentro do Colégio Anglo, e aí tinha tênis Nike, calça Zump. Você é de 80? Opa! Você é dessa? Excursão Play Center. Nossa, E fiz tudo muito. Eu já sou da era do Hop Harry. Tá. Vem que não tem, mocinha. Verdade, sou da era. Da Anitta, né? Você é da geração Anitta. Anitta. Você não é da geração Eu sou Xuxa. da geração rebelde, aquele RBD, sabe? Meu Deus do céu. Boa. Mas peraí, E aí Colégio eu Bandeirantes, isso em que ano? Década de 80, né? 80, então eu tava, sei lá, em 92 mais ou menos, eu estudava, 92, 94. Com 12 a 14 anos, eu comecei a negociar os meus talentos com meu pai, com meu padrasto e com a minha mãe. Meu padrasto tinha uma distribuidora de bebidas, eu ajudava ele ali com vendas e tal, em troca de alguma coisa. Minha mãe tem um salão de beleza há 45 anos, eu nasci lá dentro, e eu ajudava ela ali no atendimento. Ela me dava uma meta, por exemplo, entrada na excursão pro Play Center, R$150, mais R$50 pro lanchinho, vai, né? R$200, você vai ter que trabalhar uma semana inteira aqui dentro, de tal a tal hora, e você tem tanto de meta para vender de produto de beleza dela lá. E eu cumpria. Só que lá pelo 13 para 14 anos, eu comecei a ir em feiras, em eventos com ela, comprar coisinhas para mim, bijuteria, coisinha, acessório, coisa de menina e tal. E eu chegava no colégio e minhas amigas ficavam encantadas.
E eu tirava e eu dava. Bestona, né? Coração maior que tudo. Sempre fui mais emoção do que razão. Aí até caiu uma ficha um dia, segunda, terceira vez que eu fui, eu falei, por que eu não compro em quantidade e revendo? Foi aí, plim, comecei a comprar e revender. Aí ganhei uma viagem do meu padrasto de 15 anos, que eu tinha 14 para 15, para Disney. Chegando lá, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para comer, $1.500. Eu comprei 100 em porcaria, em guloseimas, e o resto eu comprei tudo em eletrônico, era 1 para 1, perfumes e cosméticos. Cheguei no Brasil, uma semana depois que eu tinha chegado no Brasil, já virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero voltar. Ela, como assim? A gente nem pagou sua viagem ainda. Eu falei, tá aqui o valor, ó. Você vendeu tudo! Isso é 14 pra 15 sensacional. anos. 13 para 14 14 anos. Olha anos. isso. Eu E Já você era foi nada. pra Disney. Isso. Aproveitou o outlet. Você vê o insight que ela teve lá atrás. Mas por quê? E eu não sabia que isso é empreender, né, gente? Hoje a gente Não. sabe. Mas não sabia, eu nem sabia. Aliás, nem os instinto. nossos pais sabiam para nos estimular. Pra nos estimular, não sabia. Hoje, quando você nota que seu filho, que sua filha tá lá já com essa vertente, você estimula. Você fala, isso aí, bora lá. Porque gente. naquela Antes, época, era até podado. sim, na década de 80, início da década de 90, Nossa. nós éramos formados para termos o nosso emprego, ali casarmos, comprarmos nossa casa na praia, fazermos a festa do casamento dos nossos filhos, era esta a formação. E ficarmos ali enraizados naquela empresa até o último dia da vida. Era carreirista. E só pensar em realizar sonho depois que você já tiver formado, casado, E bem ter estruturado, filho. tudo, tem filho. Mas mudou muito, então foi justamente nessa mudança, e ela falou justamente num ponto econômico do nosso país que nós vivenciamos, foi na época do Plano Real. Não, mas você não, Que você é um- da geração... Mas eu li. Você é Hop High. Eu li. Só para lembrar. Eu li, entendeu? Eu li isso daí. Então foi muito interessante essa sacada dela, e ela aproveitou o dólar 1 por 1. Que saudade, né? Ah, Que saudade. Eu tava nessa época, Olimpíada de Atlanta, eu estava lá. Se uma viagem tá na mesma época ali. Depois você tá falando aí, eu falei, que é isso, gente? E ela é uma verdadeira mulher que decide, Pri. Então é hora de falar, Vamos falar mulheres. do nosso patrocinador. É um intervalo, é isso? É aquele momento. Solta a vinheta, Marcelinho. É aquele momento de falar de um dos nossos apoiadores, Mulheres que Decidem. Sim, bora lá, porque a primeira escola para mulher empreendedora, a Rede de Mulheres que Decidem, tá aqui para você, meu amor, para você, mulher, que acredita que precisa potencializar os seus resultados, que você precisa de um ambiente para fazer negócios. Então, bora para a Rede Mulheres que Decidem, uma rede que já está presente em todo o Brasil, com mais de 20 lideranças, 9 estados brasileiros. Então, bora lá. É isso daí. Essa decisão que você tomou, né? De chegar para sua mãe, tá aqui, mãe, quero voltar. O que mudou na sua vida? Você tinha 14 anos para 15, quase 16, estava ainda. Na verdade, ela já voltou, né? Na verdade, nem estava, né? Você nem tinha entrado na universidade ainda. Tudo bem que o Colégio Bandeirantes é um dos colégios maravilhosos, é quase uma universidade. Eu entrei com 17, né? E você foi. Aí você escolheu direito. Fez aonde? Escolhi direito. Fiz Unip. Campinas. Campinas. E você sempre foi de Campinas? Eu sou de Americana. Americana? Eu sou natural de Americana. Olha que legal. Aí você vê, né? Uma cidade que é próspera, tudo bem. Aqui quem não é de São Paulo, Americana, tá perto de Campinas, perto de Limeira, sabe? É uma região muito próspera do nosso estado. Rica. O PIB ali é alto. Mas na verdade, nós estamos falando de alguém que veio do interior. Muitas vezes as pessoas pensam, eu sou do interior, eu não posso empreender e chegar longe. E você chegou muito longe, porque então. Meu pai, porque minha mãe e meu avô também não tinha ninguém empreendendo por perto de mim, não. Sabe? O que seu padrasto e sua mãe garantiram a você foram os estudos, Foram né? os Ou seja, estudos. eles te deram condição, que também não é uma máxima, porque a gente sabe que tem muito jovem aí, que os pais Que vão lá, consegue. se matam, para dar o melhor estudo, e que não se tem valorização E daquilo, deram né? assim, até o primeiro ano de segundo grau. Tá. Porque daí ele faleceu, minha mãe teve problema, e aí eu comecei a trabalhar mais forte com 16 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17, mas os últimos 2 anos do segundo grau fui eu que paguei, minha faculdade, minha pós, meu mestrado e tudo mais. Então eu tive sim ajuda, tive subsídio, tive condições, mas junto com essas condições eu tive muitos traumas, eu tive um padrasto alcoólatra, eu tive problemas sérios de violência doméstica que eu tive que enfrentar para não piorar a situação com os meus irmãos e tudo mais. Eu puxei sempre tudo para mim. Minha mãe já teve 3 cânceres, o último ela chegou em fase terminal, desenganada pelo médico. Caramba. Além de quase perder meu
o meu filho e outras coisas mais. Então, assim, nada acontece por acaso e essa sensitividade que eu sempre tive, essa espiritualidade que eu sempre tive, só foi reforçando e me trazendo mais próxima do meu propósito sempre. Então, com 16 anos eu já percebia que eu precisava me sustentar e ajudar minha mãe. Não só me sustentar, minha mãe precisava de ajuda porque os meus irmãos não trabalhavam. E aí eu já ajudava. Eu, sendo a mais nova, fui a primeira a sair de casa, a me sustentar, sendo muito mais nova. O meu irmão do meio tem 6 anos a mais que eu e o mais velho tem 9 anos, 9 ou 10, ele tá com 51 até. Então, eu assumi essa responsabilidade, não reclamo, não me queixo, mas foi devido a todas essas dificuldades que eu cheguei onde eu cheguei. E aí, com 17 para 18 anos, eu trabalhava, eu fazia como é que fala? Estágio na Portinho Advogados, e eu fazia estágio lá porque eu também podia ter a oportunidade de fazer busca e apreensão de veículos e ganhar um valor a mais para ajudar, para conseguir pagar a faculdade, pagar tudo, né? Eu tinha carro financiado e etc e tal. E aí eu consegui faturar uma grana legal, porque eu sempre fui corajosa, eu pegava aqueles casos que estavam mais... Até eu receber uma ameaça de morte. Caramba! 18 anos. E aí, meu irmão, que tinha pote de arma, meu irmão é campeão nacional de tiro e tal. Às vezes ele ia comigo, né? E às vezes eu podia pedir reforço policial, dependendo da ficha que eu puxava da pessoa, do inadimplente, né? E era bem arriscado isso, era bem arriscado. Mas eu fiz para ganhar um dinheirinho, né? Para pagar meu carro e a faculdade. E depois eu comecei a empreender efetivamente em 1999. De 98 para 99, quando eu ia fazer 19 anos, que eu vi um equipamento no Rio de Janeiro, no Réveillon, de 98 para 99, backlights rotativos, parecido aqui com esse banner que vocês têm, só que ele era rotativo, assim, com uma iluminação posterior, e eram 12 lâminas. E eu vi aquilo e falei, gente, em locais estratégicos, precisa de tomada, tal, em shopping. Alguém já viu isso aqui em São Paulo? Todo mundo não. Tirei a foto ali. Gente, na época, veja bem, em 1999, a foto era precária, os telefones eram aqueles gigantescos e não tinha vídeo, nada pra... Beleza. No dia 2 de janeiro de 99, liguei. Eu quero representar isso aqui. O que precisa? Só de um CNPJ. Então, tá bom. Fui lá com R$0 no bolso. R$0. Eu não tinha dinheiro nenhum. Com 19 anos. Mas com coragem, né? Fui lá abrir o CNPJ. Depois que eu abri o CNPJ, que eu entrei em contato, falei, e agora? Ela falou, agora, para poder viabilizar a logística, você precisa vender 3 equipamentos, que equivale a 36 lâminas. Eu falei, PQP, essa parte ela não falou, né? Tá bom, era só o CNPJ. Então. Gente, lei 1090, eu levei tanto não, mas tanto não, tanto não, tanto não. E aquela coisa, né? Não desista no 99º, porque de número 100 você pode conseguir. Eu levei muitos nãos. Só que o que eu fazia com os nãos? Eu não aceitava. Ah, não, Pri, tá bom, mas por quê? Por causa disso, disso. E eu lá anotando. E quando eu chegava no Sidney, eu já não tinha as objeções da Priscila, porque eu já contornei. Até chegar no primeiro sim. Ai, a hora que eu cheguei no primeiro sim, eu criei um processo e aí detonei. Pau, pau, pau. Vendi muito. Em menos de 2 anos, essa empresa de R$0, eu vendi por um valuation de R$300 mil. Caramba. Aí eu comecei com as franquias. Aí comecei com uma clínica de franquia americana, depois com uma outra em Nova Campinas, depois uma outra no Cambuí e a do Taquaral. Quando eu estava com 4, aconteceu a única coisa que eu não planejei na vida, que eu sou a pessoa mais planejada que eu conheço. Eu engravidei. Deus colocou o Gianluca na minha vida, que veio para me salvar. Eu estava doente. Com 20 anos eu coloquei na minha cabeça que com 30 eu seria milionária, e efetivamente eu era. Eu tinha mais do que 1 milhão de patrimônio na época, só que eu era doente. Eu cheguei a vomitar sangue e por vergonha eu não contei nem pro meu marido, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Porque minha vida era disfuncional. E eu nem enxergava que eu era workaholic, que aquilo era uma doença. Eu achava lindo. Quem lembra da época que ser workaholic era ser foda? Uau. Era sinônimo de ser fodão, não era doença. Hoje a gente sabe que é doença. Eu vomitava sangue e eu não contava pra ninguém porque eu tinha medo da minha mãe, meu marido me proibir de trabalhar. E te julgar. Não, né? julgar, dane-se. Eu não queria ser parada. Julgar não tava nem aí, já era julgada. Já era imparável. Já era Nossa. julgada. Eu só não queria que me parasse. Aí veio aquele lá de cima, falou, peraí, menina, você vai parar sim. Agora você para. Presta atenção. No dia 14... A gestação inteira foi ótima. Eu rodei 1.200 quilômetros por semana com o barrigão até o final. A curva de crescimento do Gianluca foi linda, até a 38ª semana.
Da 38ª para 9ª, teve uma queda gigantesca. A médica falou, você vai ser internada. Eu falei, não, tudo menos internar. Então vem e fica no flat aqui em São Paulo. Fui, fiquei do lado da maternidade São Luís, do Itaim. No dia... Aí comecei a ter contração muito antes, muita dor e tal. No dia 13 de fevereiro de 2014, às 5 horas da manhã, dei a entrada na maternidade. Era 4 horas da tarde, eu não aguentava mais de dor, quase 12 horas de parto normal. Foi aí que a médica falou, Aline, faz a maior força possível, porque tá com 9 centímetros, ele tá encaixado, tava na sala de pré-parto, ele vai nascer. Até 5 horas da tarde, seu filho tá no seu colo. Nossa, quantas horas. Quando eu Que fiz, foi só sofrido, de gente. isso. O parto foi um parto, foi. Agora eu entendo porque as pessoas falam, foi um parto. Isso é um parto, é um E parto foi duplo, mesmo. tá? Certo? Foi duplo, tá? Certo. Foram 12 horas de normal e escuta agora. Depois de 12 horas de normal, eu fiz a maior força possível e de repente... zerou a frequência cardíaca do diálogo. Na sala de pré-parto. Fomos para a sala de parto emergencial, tava chovendo, uma chuva torrencial, acabou a energia, ligou o gerador, jogaram o Fábio, meu marido, para fora da sala. Comecei a chorar, gritar alto, berrei com a médica, você falei, tá louca, abre essa porta agora. Eu levanto da maca e pego meu marido lá fora. Ela abriu, pediu desculpa, me acalmou, falou, olha, em 15 minutos seu filho tá no seu colo, fica calma. Tá bom. E eu rezando alto. Nesses 15 passaram 20, 22 minutos mais ou menos e minha conversa com Deus foi algo muito forte. Foi muito forte. Falei, Deus, meu filho nascendo com vida, sem sequelas, eu vou mudar tudo. Vou sair daqui, eu vou rever o meu propósito, eu vou me dedicar mais à minha saúde, à saúde do meu filho e mais ao ser humano. E aí virou minha chave, a grande chave. Saí de lá, na semana seguinte eu tive algumas complicaçõezinhas e tal. Eu estava em estado de calamidade no dia seguinte, com um corte gigantesco aqui, embaixo, cortado e sangrando, e nem andar eu conseguia. Mas não desgrudava do bichinho aqui. A felicidade de ter aquela fofura no meu braço, saudável. Mas olha, foi difícil a recuperação. Aí eu tive uma fase de frustração, fui vendendo as clínicas, fui roubada pelas colaboradoras que aproveitaram meu momento de fragilidade, de ausência, muitas frustrações. Até que eu consegui vender tudo, enquanto isso eu fui fazendo, né, as formações, eu fiz coach, master coach, mentoring, fiz master practitioner, fiz Millionaire Mind Intensive, fiz tudo que eu podia fazer desse universo que eu gosto e fiz efetivamente a transição de KNAI, porque eu tinha as 4 clínicas, eu fui vendendo. Nesse meio tempo, enquanto eu tinha 2 clínicas ainda, o meu marido comprou a Petland, que é um pet shop em Campinas, uma loja modelo que a gente estruturou linda no Cambuí. Na metade do caminho, eu estava com 2 clínicas, um pet shop, 300 colaboradores, 30 cachorros, 20 gatos, uma casa, um marido e um filho para cuidar, ou 2 filhos para cuidar. O Fábio entrou em depressão, teve uma síndrome de pânico, eu nem sabia que isso era genético, fiquei sabendo depois. Caramba! E ficou tudo nas minhas costas. Até eu conseguir vender a Petland, consegui comprador e depois vendi as minhas clínicas. E em 2016 eu consegui fazer a transição de KNAI para o Instituto de Desenvolvimento Profissional, Mentoria 360 Graus. Então você vai segurar um pouquinho que ela falou de desenvolvimento e é hora de falar da Toye Coaching Training, do método Agir para Vencer. Vocês perceberam que nessa história ela demonstrou uma segurança como mulher, como mãe, como esposa. Ela teve o A de atitude, ela teve gestão de tomar decisões, de analisar os negócios. Ela foi super inteligente emocionalmente e racionalmente. Ela gerou relacionamentos e alcançou os seus resultados. Veja, daqui a pouquinho ela vai falar desse grande resultado. Isso é Agir para Vencer que a Toye Coaching Training oferece para você. É isso daí, Toye Coaching lá no Instagram. Que história linda, de verdade. Nossa, algo... Né? Você para assim, né? Eu sou pai de então, uma imagina, menina né? de 25 anos e um menino de 20 e vou já de um neto maravilhoso. Ela contando, esse tipo de problema eu não tive na minha vida. Graças a Deus, assim, em termos de saúde, preocupação, sempre eu acho que foi tudo normal. Mas ainda voltando um pouquinho, quando você viu que você estava ali, o que você pensava? Porque às vezes, eu volto lá para o leito mesmo, no hospital, porque às vezes as pessoas precisam não somente ter um insight, elas precisam desligar totalmente a mente, se conectar com o universo, com aquela crença religiosa dela e buscar algo.
Você consegue trazer para nós, porque eu acho que o empreendedor precisa disso, porque nós tivemos muitos empreendedores agora na pandemia que olharam para o lado. Qual funcionário eu vou demitir? Será que eu devo fechar meu negócio? Será que eu devo procurar emprego? Será que eu devo voltar para o mercado de trabalho? E foi uma angústia diferente da sua, porque você mudou totalmente a sua vida quando você se sentiu quase perdendo o seu maior bem, que foi o seu bebê. Conta para nós. Na verdade, assim, Deus está sempre tentando mostrar alguma coisa, né? E só que a gente está tão distraído com os perclaustros do dia a dia, ou até mesmo com as besteirinhas do dia a dia, que às vezes, né, a gente não enxerga. Agora, com uma pancadona dessa, cara, eu enxerguei tanta coisa em 20 minutos, tanta coisa. E eu saí de lá com a seguinte sensação: eu preciso utilizar tudo que eu vivi, tudo que eu tenho de resultado, tudo que eu experimentei aqui, como... Eu saí de lá sentindo como se eu tivesse uma nova oportunidade e que essa oportunidade só seria válida se eu conseguisse contribuir com o mundo, assim. E eu sempre tive essa visão muito gigantesca que as pessoas riam de mim quando criança, né? De tudo são milhões, tudo... Meu filho tem 7 anos, ele fala: mamãe, até tanto zero são milhões. E bilhões, como é que faz? Ele quer saber de bilhões, quer saber de trilhões, mas sempre com essa questão doadora, sempre com propósito, né? Durante muito tempo, eu já fui focada, assim, nesses milhões, nessas cifras. E a partir do momento que essas fichas caíram, os milhões se tornaram pessoas. E se eu conseguir impactar essas milhões de pessoas, de vidas, não importa o quanto eu vou ter de retorno. Eu mudei o meu mindset totalmente. Eu deixei de pensar em cifras. Só pontuando, não deixo de achar importante, mas eu deixei de focar nelas e foquei em propósito. Quando eu me entreguei 100% no meu propósito, quando eu percebi que o real significado da palavra sucesso é o número de vidas, é o número de empresas, é o número de negócios, é o número de resultados que você consegue entregar e que isso reflete diretamente na sua monetização e no seu sucesso. E então tudo ficou mais fácil para mim, porque eu foco no resultado e eu tenho o meu cliente ali como o meu centro, como o meu tudo, e o projeto dele é 110% executado sempre. Então eu tive muito sucesso depois que eu resolvi migrar para a mentoria, porque eu descobri que o meu sonho, o meu propósito era ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Como? Utilizando o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor? São as habilidades empreendedoras, que eu já faço instintivamente e que hoje eu tenho uma bagagem pedagógica, bem didática para utilizar com essas pessoas, para estruturar isso nelas. Através do quê? Da comunicação, que é o meu mestrado, que é o que eu faço bem, que eu era completamente diferente. Quando eu fiz Wolf Maia em 2006, eu gaguejava e tinha uma voz extremamente aguda. Eu tinha 2 opções na época. Tinha 26 anos. Primeiro, sair correndo, morrendo de vergonha de mim, nunca mais olhar para ninguém dali, porque eu quase chorei na câmera a primeira vez que eu me vi, ou pagar o preço. E foi a segunda opção, paguei o preço. E depois que eu paguei o preço, eu fui fazer um mestrado em comunicação. Porque eu queria ajudar as pessoas que tinham aquele problema que eu tinha, né, de trava. Falei, cara, o que eu posso fazer com tudo isso? Eu tenho habilidade de gestão de pessoas, estruturação de negócios. Fiquei 14 anos com franquias, eu tive 5 franquias, eu tive 2 startups, comecei 2 negócios do zero. O que eu faço com tudo isso de resultado, de experiência? Também perdi muito, também errei muito, mas pratiquei a autorresponsabilidade. Eu percebi o momento que eu estava errando, eu corrigi, eu aprendi e segui o barco. Entende? Nunca fiquei ali me lamentando. Então, quando eu decidi que era isso que eu queria, ajudar o próximo, aí eu perguntei o como. Pensamento de estrategista de empreendedor. Como? Com os meus maiores talentos. O que eu sei fazer de melhor? Onde eu tenho mais resultado? Comunicação, gestão de pessoas, estruturação de processos, gestão de tempo, rotina, alta performance. Aí eu comecei a estruturar métodos. E aí o primeiro método foi o 360 graus, porque eu percebi que eu precisava focar no macro. Eu percebi que antes de cuidar da minha saúde financeira, porque na época era o que eu mais fazia, não na minha concepção de valores, eu tinha como concepção o que eu tenho hoje, não mudou. Que primeiro é o meu tempo com Deus, meu tempo comigo mesmo, saúde física, emocional, intelectual, espiritual, para depois financeira, tempo com meu filho e a família e depois trabalhar. Só que até, inclusive hoje, essa ferramenta tão bobinha chamada ordenação de valores, ela é subestimada e pouco utilizada pelos profissionais de mentoria, de coach, mas ela faz com que você entenda que aquilo que você tem em mente tem que ter congruência com o que você pensa, faz e executa, senão seus resultados nunca vão ser positivos, não equilibra, não fecha. É equação.
Ponto. Então, quando eu percebi que estava tudo desequilibrado, eu criei o método 360 graus. Apliquei em mim, em centenas de mentorados. Ok, comprovei. Aí eu fui para o Viva Sua Melhor Versão, que se tornou um método, que se tornou um livro, que se tornou best-seller, por conta de ter ferramentas aplicáveis de forma personalizada que trazem resultados. Aí eu comecei, brilhe nos palcos palcos da vida, que é para poder destravar, liberdade financeira, e comecei a trazer parceiros, mentores, parceiros, para compor também um hall ali. E hoje eu já estou em fase de estruturação para franquia também do meu modelo de negócio, do meu instituto. Então hoje eu estou focada realmente no... Em todos os negócios, o que precisa? De um bom cafezinho. Ah, mas olha, eu tava aqui já aqui, assim, ó. Gente, vamos ouvir tudo isso tomando um café? Que você tá tendo uma aula. A Pri... Eu pareço coruja. Assim, vocês que estão acompanhando no YouTube, é algo sensacional. A Pri, ela se conecta com o nosso entrevistado e ela fica aqui sugando a informação. Eu fico aqui assim, ó. É algo lindo, lindo, lindo. E, aliás, depois do cafezinho... Viu? Depois do cafezinho da Ju Cafés, que você vai preparar agora, que você já aprendeu nos últimos podcasts, eu fico até longe da máquina, porque eu posso derrubar o café. Eu vou pôr esse aqui primeiro para nossa convidada, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta que vai ser bombástica para ela e, aliás, ninguém sabe explicar. Então, já tô até preparando Aline. Isso, o barulho da máquina. Epa! Ju Cafés, você pode... Ó, é a melhor máquina de cafés que existe no Brasil. Você, mulher, precisa ter no seu salão, no seu escritório, no seu escritório de arquitetura, de engenharia, com uma personalização especial da Ju Cafés, a nossa patrocinadora. E, aliás, o charme, né, Aline? É lindo. A Aline vai ganhar uma também, né, Ju? Vai ter que mandar lá para ela depois. Vai mandar o café também. É isso. Olha o cheiro. Melhor é o cheiro, né, gente? E o aroma é maravilhoso. Vou deixar até ela degustar antes. Vai. Por favor, vai, que tem que ser. Pode perguntar. E eu vou perguntar aqui enquanto sai o meu cafezinho da Ju Cafés. Aline! Por que deturpam tanto a imagem do coach? Ah, meu amigo. Que medo, essa pergunta Essa pergunta é polêmica, porque todos os coaches... Ah, não, você é coach, você faz tudo. Ah, como todo mundo, gente. Só que você tem uma especialidade. Quando você busca o desenvolvimento, você fez tantos cursos... E você deve ouvir a mesma coisa que muitos outros ouvem. Então, nós temos muitos coaches que estão na nossa audiência. E eu quero ouvir de você, que é uma pessoa experiente. Nós podemos entrar nos pormenores. Pode. Mas eu consigo te responder com uma analogia e simplificando, sintetizando o que é coach e o que é mentoria. Por exemplo, eu vou te responder o porquê que coach é tão malquisto. Por quê? Trocando em miúdos, tá? Sem entrar nos pormenores. Coach, formação em coach, nos institutos que existem hoje. Eu não vou entrar nos pormenores, formação, não vou mencionar onde eu me formei, eu conheço os maiores e conheço o método, a metodologia deles, tá? O que acontece? Eles fazem da seguinte maneira: qualquer ser humano pode fazer uma formação em coach. Não precisa de uma anamnese, não precisa de uma entrevista, de nada. Ele só precisa ter o valor para pagar. No momento dele sair, qual que é a grande falha que alguns institutos já corrigiram? Eles fazem um teste prático para perceber se aquele coach, seja ele de lifestyle ou de profissão, de carreira, se ele conseguiu fechar as próprias feridas. E agora eu vou falar uma coisa que vai ilustrar para vocês entenderem. Ninguém cura a dor do próximo sem curar a si mesmo antes. Ninguém resolve a dor de ninguém sem resolver a sua antes. Ou você é muito bem resolvido naquilo que está vendendo, ou então não venda, ponto. E eu vi muita gente saindo das formações quando eu estava em formação com muita ferida, transbordando dor. Como é que você vai curar alguém, meu Deus? Dá até medo, né? Dá até medo. De encontrar esse ser cuidando de você. Dá até medo. Muitas dessas instituições já mudaram a forma de certificação. Não basta você pagar e ter uma presença ali, porque até agora é presença virtual, inclusive, né? Não demonstra nenhum tipo de aptidão isso. Não revela que você tem ali uma experiência ou expertise para sanar a dor de ninguém. E nem revela se você sanou a sua, porque lá atrás, há 4, 5 anos atrás, você não precisava fazer o processo enquanto coach. Por isso que você saía cheio de dores. Você fazia o processo de coach, se formava e saía dando... Aplicando. E você?
né? Não se curava. Agora muitas coisas mudaram. No entanto, quando começou era assim. E aí você pegava o seu diploma e você estava pronto. Você e um diploma debaixo do braço, você estava apto a vender 10 sessões por R$2.000, R$3.000 e assim por diante. Isso denegriu demais porque esses profissionais desses setores não precisavam ter algo chamado expertise. Expertise significa que o profissional tem que ter no mínimo 10.000 horas de experiência, de resultados naquele setor. Ele não precisa ser expert naquilo para poder falar. Expert em resultados de estilo de vida, nem na carreira. Então, eles eram pouco preparados. E por isso que eles denegriram. Porque os institutos, as instituições que vendiam, que comercializavam, foram canibais, foram capitalistas e simplesmente liberaram, pagou, levou, acabou. Isso mudou um pouco hoje, tá? Qual a diferença, então, entre um coach e um mentor? O coach, qualquer pessoa passa pela formação e pode ser. Hoje em dia, ela vai ter que passar por um crivo, por algumas avaliações antes de receber a certificação. Ok, mas é mais fácil. Um mentor, você não entra num processo de mentoria sem comprovar o seu expertise e seu know-how para aquilo. Você não pode se auto-intitular mentor se você não estiver experimentado no mínimo 10.000 horas de experiência naquele setor. E nada que você tenha de forma que não seja prática, nada que você tenha de estudo, de carga horária, qual que é a palavra que sumiu aqui, me ajuda. Comprovada? Nada que você tenha ali de estudo e de formação e de diploma consta, não soma para o seu expertise, é prática, entendeu? Na verdade, o mentor, quanto você estudou, quanto você leu. O mentor ele nem precisa ter uma formação. Isso, não precisa. O mentor ele precisa ter vivência, isso. né? O mentor ele precisa ter, na verdade, tanto faz sua formação. Tanto faz. Tem se que ter você, de repente, sei lá, você se formou e, aliás, não conta em nada o seu número de certificados na mentoria. O que conta é a prática. Exatamente. Não importa o número de diploma que você tem na sua parede, a carga horária que você estudou, se foi em Harvard, não importa. Se você não tem a prática, você não é mentor. E as pessoas confundem isso. Então, por que muita gente começou a denegrir o coach e foi para a mentoria? Eu, por exemplo, quando eu percebi que essa categoria profissional estava denegrida, gente, óbvio que eu parei de usar. Agora, eu tenho um instituto, eu tenho que fazer a formação, porque as ferramentas de coach são importantíssimas, gente. Não podemos negar isso, tá? Não é todo mundo que tem uma bagagem, como a gente tem, de 10, 20 anos aí, que pode criar suas próprias ferramentas, porque já fez isso, já teve um processo, já criou dentro do seu negócio. Não é todo mundo. Então, você tem que entrar lá pro coach, sim. Você tem que verificar essas ferramentas, até para modelar, fazer do seu jeito, mas tem que ter essa experiência. Então, eu não vejo como algo pejorativo. Eu gosto muito das formações de coach, de master coach, principalmente essas que vão te avaliar antes de te certificar para ser profissional na área. Antes de você curar a dor do próximo, vai se certificar através de uma avaliação se você já curou as suas, no âmbito que você vai trabalhar, pelo menos, se você é bem resolvido naquilo. E eu acho que super válido. E aí depois é o próximo patamar. Daí você conquista seu expertise, vai ter resultados, vai trabalhar, vai ralar e depois vem e faz a mentoria e aumenta o ticket médio. E eu quero aproveitar, inclusive, o que a Aline está trazendo, que eu acho que é importante, principalmente para a audiência, né? Que o que ela está trazendo para a gente é tão importante, porque a mesma coisa que aconteceu com o coach, e acredito que você também tem percebido isso, Aline, também está se indo para a mentoria. Então, assim, a gente tem percebido que as pessoas simplesmente assim, agora está na moda, está na moda falar que é mentor. Então, a gente mais uma vez vai começar também a essa banalização do mentor. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente da audiência? Como é que você mensura se o cara de verdade é mentor ou não é mentor? Peça para eles, além dos resultados, assim, peça para eles o currículo de verdade, ou seja, me prova que você que você fez aquela empresa, que você vendeu aquela empresa, me mostra foto, me mostra relato, me mostra tudo aquilo que você viveu, porque aí não tem como, porque assim, diferente mais uma vez da certificação, que você vai lá, tem um diploma, tudo bonitinho, o mentor, ele vai provar para você, então ele vai mostrar para você assim, cara, eu tenho 10.000 horas, eu tenho 10, 20 anos de uma empresa onde eu fiz com que ela faturasse X, onde ela foi produtiva aqui, onde eu construí outros talentos assim. E aí, não tem como. Agora, você acreditar simplesmente... Porque dá uma revolta enorme naquelas pessoas que nunca tiveram uma empresa e se diz mentor de empreendedorismo. Nunca estruturaram um negócio na vida. E assim, isso é polêmico, porque assim, ó, estamos aqui entre empreendedores. Eu não sabia, só para colocar tranquilizar, colocar
Uma água É aqui. cafeína, viu? mulher é Só café. Deixa eu colocar. Cafeína. Olha, eu ofereci o café e fiz a Coloca pergunta na tudo hora no café. errada, hein? Meu, que show, hein? Subiu audiência Não tem que ter gradativa. polêmica. Tem que ter, Tem que adorei. ter. E sabe- aliás, vocês Vai duas estão cafeína. muito sábias. Fizeram 2 colocações fantásticas. Porque as pessoas vendem experiências que não possuem experiência. Pois é. E tá Mentor não fácil, pode sabe por quê? vender teoria, não, gente. Ele tem que vender E experiência. sabe o que é louco? Porque assim, ó, se eu... Então vamos lá. Mais polêmica ainda. Vou colocar mais sal, tá? Nesse café. Eu coloco vou botar pimenta, mais sal. então. Mais sal no, mais Eu sal coloco no pimenta, bacalhau. pimenta, Eita. Dedo de moça. Coentro, que o povo não gosta de coentro. Bota coentro também. Eu amo coentro, mas eu sei que muita gente não gosta. Lá, tá vendo? Tá vendo assim? Aí continua que a gente fica fazendo... Tomilho também é. Então assim, ó. Mas antes do seu comentário, hashtag Vivendo a Produtividade. Coloca aí, printa uma tela agora se você está acompanhando uma foto, né? E que tá na tela no YouTube. Isso. Ah, vocês Printa na entendem? tela, você escolhe a isso tela. daí. Hashtag Aí o quê? você marca, vai lá no Instagram, marca o VIP _cast, Que é certo? Pauzinho pra baixo. Isso, VIP, pauzinho pra baixo e cast. Priscília Queiroz, Aline Salve, Sidney Botelho Oficial. Se você marcar aí, você não vai ganhar nada não, mas só um abraço nosso e um compartilhamento, porque essa é a verdade. Compartilhamento. É, porque um compartilhamento já dá uma grande audiência pra você. Oh. Porque a gente não dá nada aqui, só abraços, beijos, é isso daí. Agora vai os seus comentários. Agora eu vou botar pimenta. Pimenta, Isso, dedo de eu moça. suavizei, porque eu não sei o que vem. Eu vou tirar esse café daqui. Então assim, ó, vamos lá. Eu vou tirar o Hoje, café. tá, que é bacana, né, o que a Aline tá trazendo, e diante da sua pergunta, que quem começou essa polêmica, eu só quero contextualizar que quem começou essa polêmica mesmo foi você, tá? Só pra dizer isso. Quem começou essa brincadeira toda foi você. Então agora aguenta, tá bom, moço? Não, eu tô aqui pra, sabe... Polemizar mesmo, né? Olha lá. Eu sou âncora de um telejornal que eu não posso fazer polêmica no telejornal. Pelo menos no VIPcast eu No posso. VIPcast a gente pode Eu tudo. aqui posso, tá porque aberto, eles tá pedem geral. pra eu seguir uma linha lá, ler aquele teleprompter, aqui eu não leio nada. Ah, então tá tudo certo. Eu Olha, fiz uma pergunta eu que costumo ser pouco polêmica. os repórteres do Fantástico não conseguiram fazer para um dos grandes mentores aí que nós temos, tá? Então eu joguei para ela que Pois eu gostei. Eu tava no clima mesmo de pegar uma super profissional como você, Aline, que eu te acompanho, e na hora eu senti isso, e eu acho que muitas pessoas que me seguem a Priscila e você também, nos veem como pessoas que são exemplos para a sociedade, para o mercado corporativo, para todos os setores que nós atuamos. E essa pergunta é muito consciente, o seu comentário foi bom, agora ela vai temperar mais, eu só quero ver. Tá bom. Porque assim, olha, quando a gente fala desse papel todo, então vamos lá. Aline, mentora, né, extremamente estrategista, traz aí o resultado, viveu através da metodologia do 360. Agora, sabe o que é louco, Aline? E aí é uma coisa que eu percebo muito, e aí entra naquilo que a gente estava falando, que todo mundo agora está mudando, né, a roda. Então assim, eu deixo de ser coach, agora eu passo a ser mentor. Que assim, como é que eles começam a ver? Bom, então eu vou lá, me posiciono dentro do marketing digital, então outro problemaço que a gente tem, que é o marketing digital, que ele é lindo, ele é uma mina de ouro. Eu falo que essa é uma lindo, mas tem mina muita de ouro. fake, muito fake. Muito fake, muita coisa construída através de um processo, Sim. de um marketing muito bem estruturado. Porque roupagem assim, muito gente, bem é só você feita. pegar um puta cara de marketing, Sim. pega uma agência ferrada, pega um menino bom aí no criativo e você arrebenta. E aí você vai construir, na minha opinião, um monte de castelo de areia, de personalidades, inclusive, que existem, personalidades mesmo, e que você sabe que não é nada daquilo que vende. Que aquilo foi pautado tudo assim, ó, ou no investidor que colocou grana, Exato. porque ela é boa pra falar pra caramba, boa pessoa, tá? Então, assim, eu vejo que a gente também tem que começar, e aí, mais uma vez, pra audiência, né? Como é que a gente se policia em relação a isso? Ative o seu senso crítico. Ative. É por isso que, assim como a Aline trouxe aqui, que ela também é uma devoradora de livros, eu também, eu leio 3 a 4 livros mês. O que ativa o seu senso crítico? O que ativa? Leitura. Leitura. Então, leia artigos, leia notícias de fontes sérias, leia livros e, de preferência, livros antigos. Não, os livros atuais, claro que são maravilhosos, mas vai lá, vai ler Confúcio, vai ler coisa bacana que você vai olhar para aquele Napoleão Hill, vai ler coisa que você vai falar assim, cara, olha a mente dessas almas, olha o que esses caras começaram a escrever, porque aí sim você ativa o senso crítico. Então, a gente tem que começar assim, não só a pessoa que E vai aí lá você filtra mais desperta. também, né? É. Você não tem como, não tem filtro quem não tem conhecimento. Eu vou Então, polemizar. a mentoria
ela é importante para que você saiba assim, ó, busque antes de contratar um mentor, naquela dor que você precisa, ou seja, está doendo. Eu não estou performando em X. Produtividade, vendas, negócios, gestão de pessoas, criativo, seja lá o que for. Legal. Peça o currículo, mas não é o currículo de onde ele se formou, tá? É o currículo de horas. Me mostra aqui a tua empresa, me mostra o CNPJ, me mostra que você estava no contrato social, me mostra que você de verdade fez o que fez. Me mostra, porque sem essa prova eu não tenho como trazer você. Por mais que você seja apaixonada por aquela pessoa, porque eu sei que também eu posso ser... Cara, eu sou encantado pelo Cid, sou encantado pela Aline, legal. Mas assim, deixa eu entender quem eles são. Deixa eu entender quem é a Priscília. E quando você fizer isso, a gente vai começar a nivelar, porque, gente, quem nivela o mercado é a gente. Quem nivela o mercado é o povo. Então, se a gente não começar a nivelar o que a gente está colocando, a gente vai continuar tendo média baixa. Isso tá acontecendo. Certo? Eu vou polemizar um pouquinho e vou voltar para fazer uma pergunta para você, mas eu tenho que fazer esse comentário. Hoje todo mundo é coach, todo mundo faz crossfit, todo mundo é marqueteiro digital, tá, gente? Então são as 3 profissões. Todo mundo faz crossfit, eu acordo cedo, eu vou no crossfit, é isso aí, tá? Eu sou marqueteiro digital. O cara não mal posta uma foto no Instagram. E outra, hoje com essa questão de lançamentos, vou fazer um lançamento, são um bando de minions falando. Eles falam a mesma coisa simultaneamente e os treinamentos gravados não oferecem nada. Nada, é a minha visão. Eu comprei muitos cursos nessa pandemia, joguei um monte fora, dava saudade porque no digital você só dá um bloco, né? Antigamente, quando nós comprávamos o CD e aquela fita speak-up, né, que tinha na banca de jornal, você lembra disso? Eu lembro. Mas você não é da época Não, mas eu fui no rebelde? sebo. No sebo. Aí eu peguei, você pegava a fita e pegava o martelo e você quebrava, porque dava um prazer de você ver um conteúdo ruim. Não, a speak-up não era ruim não, tá, gente? Só vou deixar bem claro. Eu usei só um exemplo da fita cassete. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Você destruiu. Hoje não, você só dá um bloco na pessoa, mas hoje são muitas pessoas sendo minions, ali falando a mesma coisa. Você pega qualquer live, é a mesma coisa, tá aqui. Meu, não é isso, gente. Tem que ser conteúdo igual o VIPcast tá acontecendo, que a gente deixa natural. Por exemplo, não teve ainda aquela questão de ficar segurando a informação. Nós estamos passando a informação para você. Por isso que o nosso VIPcast é diferente. Aline, vamos dar um giro de 360 graus. Vai lá no método. Você gostou? Você gostou do 360 você volta no mesmo lugar. Tá bom? Não, eu fiz várias voltas. É que quando você dá um up de 360, você É que eu quase ativa bombei por todos causa os disso. pilares. Esse é o intuito, é ativar todos quantas vezes precisar e manter as caixinhas abertas, entendeu? Mas é redondo. Sim, faz 360. sentido que você... Mas é não parar, gente, de cuidar muito de bem, todos é os uma Não, é que eu tô aliança. falando só da geometria. Interna. Eu nunca fui bom de geometria. Você falou... Cutuca, filha da mãe. Não, aqui é uma provocação, tá? Tô vendo. Eu vou trazer ela mais vezes Agora no VIPcast. entendi. É Vamos pessoal. colocar ela É uma vez pessoal, por mês. entendi. Viu? Uma vez por mês, a gente coloca ela aqui pra ser aquele anjinho, pra Anjinho. controlar nós dois. Opinião da Aline, a gente coloca ela no vídeo, sabe? Não, gente, o pior é que a Lili é sempre apaziguadora, cara, é sério. Mas uma coisa que a Pri falou, muito bem dito, que eu vou pegar um gancho antes de você me fazer a sua pergunta, é a respeito de sermos mais analíticos. Eu não falei lá no começo que eu sou extremamente emoção? Gente, eu só parei de levar pancada, ou melhor, não parei não, mentira, agora tô mentindo. Eu só reduzi o número de pancadas e de frustrações quando eu aprendi a ativar o meu racional acima de tudo. A questão do estoicismo. Conhece o estoicismo? Você tem sim emoção, você tem sensibilidade, mas no momento de agir você eleva a sua razão e deixa a emoção em casa. Eu sou a pessoa mais emotiva, mais tudo, mas hoje eu vejo assim, você não pode deixar a sua emoção responder e dar o ponto final para você em nada, senão você acaba sendo levado pelos seus instintos e também pela emoção do momento. Aquilo que você mais quer, você vai enxergar como sendo a melhor opção, né? Aquilo que mais massageia o seu ego. Indo para o emocional, você vai para o ego. Trazendo para a razão, você minimiza e você vai para a estratégia. Então, é isso que eu acredito que a gente precisa hoje em dia mesmo. É trazer mais para a razão, é analisar quais são os resultados
né? Porque falar até papagaio fala. Então, você tem que saber se a pessoa tem resultado, se ela comprova aqueles resultados, se ela passou por aquilo, se ela vivenciou aquilo e se ela teve mais acertos do que erro, né? Porque também esperar que qualquer profissional de qualquer área seja perfeito não existe, né? Nem mentor, nem empreendedor, nem nada, nem médico, nem, né? Enfim. Então, a gente tem que ter esse senso, tem que ter esse filtro, e esse filtro a gente só consegue ter se a gente alimentar nosso conhecimento. Para cada 10 minutos de leitura é 1 hora de execução. A Pri falou que ela lê de 3 a 4 livros mês, eu também. No entanto, eu não leio mais do que 30 minutos por dia. Por quê? Para que eu possa praticar aquilo ali. Se você só ler, se você só entrar em todas as redes sociais, em todas as lives, se você sai por aí devorando informação... Você não aprimora nada. Obesidade mental. Obesidade. E aí, o que acontece? Você tem que ter filtro até para consumir conteúdo. Você vai consumir conteúdo aleatório quando você estiver no patamar que você quer, que você já for expert naquele setor. Ok. Aí você vai para o aleatório, abre o leque. Enquanto não se tornou expert, foca no que você quer e pratique. A cada 10 minutinhos de leitura, 1 hora de prática, para depois passar para o segundo. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter muita informação, muito conhecimento e não vai ter o quê? A prática. E qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É a prática. Conhecimento você adquire o tempo todo, só que se você não praticar, você não é uma pessoa sábia, porque você não vai executar, não vai fazer parte do seu mindset, não vai fazer parte da sua rotina e não vai te trazer resultado aquele conhecimento sem ação. Boa. Ai, espetacular. Como eu tô agraciado hoje. Bem, gostou, eu nunca fiz isso. Agraciado também é um pouco antigo. Não, mas tudo bem, Só pra, mas é tipo, bonito, não, só pra deixar mais solto porque aqui. você não conhece essa palavra. Tá? Mas tudo bem, eu sou o treinador aqui mais jovem que tem na mesa. Ô Aline, 360 graus. Explica pra nós como que funciona, quanto tempo... Como que é a estrutura, nessa sequência tem como dar uma pausa nos 90 graus ali, ou no 120, para dar uma analisada e voltar do zero, como que é? Explica para nós. Tá, o 360 graus, só para vocês perceberem como eu entrei mergulhada no propósito, eu já comecei logo com a minha mentoria, que é o Core Business, que é a mais completa, né? Por quê? Porque eu não queria simplesmente trazer o que o mercado já tinha. Eu não queria simplesmente entregar fatias do que a pessoa precisa e depois trabalhar o emocional e a pessoa sair com aquilo ali, uma coisinha curta, pequena, sair com aquele entusiasmo, aquela emoção debaixo do braço e não fazer nada, porque não saber como agir. Então, percebendo esse déficit que já existia no mercado, eu falei, cara, eu já vou entrar com uma mentoria que a pessoa vai sair daqui andando sozinha, entendeu? Ela vai perceber, ela vai começar com autoconhecimento, ela vai perceber o que ela tem, o que ela não tem. O que ela não tem, por que não tem? Ela vai entender que existem 2 tipos de habilidade, a nata e aquela que é construída, aquela que é adquirida. Se ela não tem a nata, ela adquire, todas as habilidades são treináveis. Aí eu mostro isso para ela. Depois eu mostro para ela que sem saúde física, intelectual, emocional e espiritual, que não adianta ela focar na financeira. Você pode chegar para mim e falar, Aline, eu só tenho um problema na vida, é financeiro. Eu te provo em 10 minutos de conversa que o seu problema financeiro está relacionado a um desses 4 pilares aqui. Muito rapidamente. Então, começou a cair pessoas no meu colo, porque o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar como mentora, quando eu comecei a estruturar as minhas metodologias? Eu fui atendendo a demanda. Eu não cheguei com fórmulas prontas e falei, tá aqui, Pri, isso aqui resolve sua dor. Não. Eu fui sob demanda. Eu fui colocando o meu conteúdo e fui entendendo quais eram as maiores demandas. Eu falei, então vem cá, cuidados com a saúde física não é uma dor só minha, as pessoas não estão conseguindo. Porém, isso é um hábito das pessoas com mais sucesso que eu conheço. Só que o sucesso que eu digo, gente, tem a ver com plenitude entre vida pessoal e profissional. Eu não estou falando sucesso, não é sinônimo financeiro, de cifra, né? Na conta, não, tá? Não é, porque se fosse isso, então eu tive sucesso há um tempo atrás, e não é bem assim. Então eu comecei a perceber as dores e criei essa metodologia para mostrar que antes de você sair de casa para cuidar do seu pilar financeiro, você tem que cuidar da sua saúde física, intelectual, emocional e espiritual, todo santo dia. E aí eu criei um denominador mínimo de esforços, o DME, onde eu coloquei para minha vida o que eu faria 1 hora antes de sair da minha cama, chova, faça sol, sábado, domingo ou feriado, estando de férias ou não.
E a partir do momento que eu criei isso, há 5, 6 anos atrás, e apliquei na minha vida, a minha performance aumentou. E todos os dias eu tenho performance. Nunca mais uma página do meu livro da vida foi em branco. Sabe aquele dia que você fala, ufa, deita na cama, graças a Deus o dia acabou, você só se livrou. É um dia a menos na sua vida. Não. Depois que você aprende a ter essa rotina, que você não deixa nada que é prioritário da sua vida, do seu maior empreendimento, que é você, não deixa mais nada para trás, e que você tem um propósito. No meu caso, meu propósito é impactar e também ser impactado, é evoluir todos os dias. Então, não tem como chegar na cama à noite e dizer que eu não tô melhor do que eu acordei de manhã, entendeu? Porque eu saí dali determinada, eu cumpri o meu propósito antes de eu sair para cuidar do meu pilar espiritual. Então, o 360 graus é mais ou menos assim. Ele tinha antes 1 ano de acompanhamento, eu reduzi para 6 meses, que daí eu percebi que eu poderia sintetizar e dar uma acelerada e tal. Hoje, em 4, 5 meses, eu entrego, e são 6 sessões de acompanhamento, e é o mais longo porque eu faço uma semana sim, uma semana não. Eu entrego conteúdo hoje. Eu comecei presencial, né, lá atrás. Hoje, eu entrego todo o conteúdo em 23 videoaulas na plataforma, e eu só tiro dúvida no Zoom. Só as dúvidas. Antes eu entregava tudo presencial, aí depois, em 2017 para 2018, antes da pandemia, eu já usava o Zoom para entregar. Eu entregava tudo via Zoom. Era 3, 4 horas falando em cada módulo. E agora eu mudei. Agora eu entrego tudo na plataforma e eu só tiro as dúvidas nas sessões do Zoom. Essa é a mentoria 360 graus, é a mais completa. Só que depois eu percebi que mesmo sendo completa, às vezes as pessoas não saíam dali totalmente pronto, porque o último encontro é plano de ação. É estratégia. Vai me dar 3 metas, curto, médio e longo prazo, o que, quando, como, onde, com quem, e as estratégias que vai usar, o quanto vai investir. Sai dali já pronto para agir. No entanto, algumas pessoas eu fui percebendo que elas ainda não estavam totalmente prontas ou não conseguiam agir sozinha. E não tinham uma esteira, não tinham uma estratégia. Então, eu comecei com muito propósito e depois eu comecei a fracionar isso e criar métodos menores e estratégias para sanar dores mais pontuais. Espetacular. Estamos já caminhando para o final. Acredito que realmente é algo sensacional desse VIPcast. Meu Deus do céu, olha, eu me encantei, verdade. A Aline foi o diferencial. Nós estamos no nosso 3º episódio, Vivendo a Produtividade, hashtag. Você que perdeu da Ju Santos, pode ir lá, da Ju Café. Se você perdeu o programa de estreia também, com a Priscila Queiroz e eu aqui debatendo, sensacional. Isso daí ficou pra história, tá? O primeiro é sempre sensacional, gente. Eu acredito que foi mágico o nosso podcast. Pri, emenda uma pergunta que aí depois ela vai para a mensagem final e a gente volta para fazer aquela despedida mesmo. Eu acredito que valha a pena. Bom, de tudo que a gente dividiu aqui hoje, é interessante a gente compartilhar que tem muita produtividade em tudo isso, assim. Quanto você... E o nosso assunto, principalmente hoje, que é Vivendo a Produtividade, eu percebi em cada entrelinha, em cada movimento seu, em cada movimento da Aline, em cada movimento da Aline com pessoas, o quanto você se colocou produtiva. E aí eu queria que você definisse o que é a produtividade para você. Como é que você elenca hoje a produtividade na sua vida, Aline? Primeiro, produtividade eu tenho 2 conotações. Eu acredito que eu consiga ser produtiva a partir do momento que eu tenho paixão e prazer por aquilo. Quanto maior a minha paixão, quanto maior a minha afinidade, maiores serão os meus resultados, né? Você chegou a mencionar, e daí logo no comecinho já falou que era spoiler, eu não tenho papelzinho, mas eu anotei, não sei como eu esqueci a diferença entre produtividade, entre resultado, entre performance e ocupação, né? Então, aí nós temos como dar como exemplo a procrastinação ativa e a passiva. Tem aquelas pessoas que têm uma agenda lotada, transbordando, só que elas só estão se ocupando, elas nunca estão fazendo o que é necessário fazer, nunca estão fazendo aquelas atividades que aproximam elas das metas principais. Não basta identificar o que você quer, não basta ter uma meta bem estabelecida, você tem que aprender a falar não para tudo aquilo que não te aproxima das metas.
tudo. E as pessoas têm essa dificuldade de falar não. Então, o que acontece? Ela lota a agenda e por isso ela acha que ela está produzindo. Não, ela está procrastinando ativamente. Porque ela está fazendo coisas que estão apenas ocupando e não estão trazendo resultados e nem aproximando das metas. E aí existe a procrastinação mais conhecida, que é a passiva, que é aquela que você fica com a perninha para cima, né? Justificando, esperando cair alguma coisa do teto e tudo mais. No entanto, só existe produtividade se você está em movimento. Se você não está se movimentando, não existe produtividade. Então, primeira coisa, né? Exterminar a procrastinação. Se tá confortável, tá errado. Sabe? A vida é como Pilates. Tá confortável, tá gostosinho? Pode mudar a posição aí. Não tá certo, né? Então, para evoluir, você tem que se sentir desconfortável, você tem que buscar criar novas sinapses neurais, enfrentar desafios, causa um desgaste enorme. Existe a lei do mínimo esforço do cérebro, né? A gente sabe disso, ele sempre vai querer pegar atalho. E aí você tem que ser muito forte, você tem que estar muito consciente, tem que praticar atenção plena para poder ser o observador do seu cérebro, entender o seu mindset e corrigir, né? E impedir que ele pegue atalho, impedir que ele vá pelo mais fácil. Porque, gente, é automático, né? Você está no aeroporto, por exemplo, tem 3 escadas rolantes e 2 escadas normais do lado. Olha para as escadas rolantes. Está transbordando. Olha para a escada normal, não tem ninguém. Você vai por onde? Vai para a escada normal ou escada rolante? Vai pelo atalho, vai pela rolante. Não, acostuma o seu cérebro. Acostuma o seu cérebro a não pegar atalho. E é nesses mínimos detalhes, é você fazendo esforço, é você agindo com maestria, é você não encurtando processos em nada. Que algumas pessoas falam assim, Aline, só na vida pessoal que eu encurto processo, no trabalho não. Mentira. É automático, a neurociência explica. Se você encurta processo no setor da sua vida, você encurta processo nos demais. Se você age com maestria, com excelência em um setor da sua vida, você vai agir no demais. É por isso que é tão importante o cuidado que você tem com a sua saúde física, emocional, intelectual e espiritual, que vai refletir no cuidado que você tem com a sua empresa, com seus colaboradores, com seus KPIs, com seus indicadores e o resultado final. Porque você tem um mindset do quê? De maestria, de excelência em tudo. Então, você não tem dúvida que uma pessoa assim vai ter resultado e vai performar e vai ser produtiva. Mas, para isso, ela precisa praticar o autoconhecimento, ela precisa ter humildade, ela precisa deixar o ego de lado e estar disposta a uma coisa só. Aprender. Aprender. Aprender, 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 aprender. Até o último dia de vida. Até o último sopro. Eu poderia seguir um atalho e falar tchau, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para essa mulher cheia de produtividade. Essa mulher é demais, Aline Salve. Aline, qual que é o seu maior sonho daqui para frente? Que você já realizou tudo, realizou até o nosso de vir aqui no nosso VIPcast. Então, qual que é o seu maior sonho para você planejar e daqui a algum tempo você voltar aqui nesse lindo estúdio e revelar para nós? Olha, você sabe que o maior desafio da minha vida foi me ver sem sonhos, né? Depois do nascimento de Gianluca, teve um momento que eu me vi sem sonhos. Perguntaram qual era o meu maior sonho, eu não tinha mais sonho. Então, hoje eu te respondo, Sidney, que o meu maior sonho é nunca deixar de sonhar. E mais do que isso, nunca deixar de ter energia, vitalidade, fé, amor e força para realizar. Show de bola, Pri! Sempre com o apoio da Ju Cafés, o VIPcast de hoje foi sensacional. Em nome também da Toye Coaching Training, do Método Agir para Vencer. Siga lá a Toye Coaching no Instagram. E aí, você? E também dos nossos patrocinadores, a Rede Mulheres que Decidem. Vai lá então no nosso Instagram, Rede Mulheres que Decidem, redemulheresquedecidem.com.br. E também aqui esse espaço maravilhoso do Grupo Novo Dia, que se você quer fazer o seu lançamento, quer fazer o seu curso digital, se você quer gravar o seu podcast, enfim, olha que espaço incrível. Olha não, porque você tá no áudio, né? Mas que a galera que tá no YouTube tá vendo sim. E tá aqui tudo pra você. É bom explicar, porque eu olho, né, pessoa visual aqui, então olha nada, olha lá no YouTube, que aí você vai ver o espaço incrível que essa galerinha tá aqui. Então, Marcelinho, sempre nosso aqui, ó, firme e forte. E é isso, né, Sidney? Chegamos ao final. Vivendo a produtividade. Que maravilha, que podcast maravilhoso. Aline, sensacional. Podem seguir ela lá nas redes sociais. É realmente uma pessoa que trouxe um brilho diferente. Gratidão mesmo. E agora, maestra, vai lá. Pode fechar.
A gente vai casar. Abraço da minha parte. Tchau, até o nosso gratidão, próximo. valeu, galera.